Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. A gente está no 8º episódio do Escutar Pode. E hoje a gente se reuniu aqui novamente para falar sobre um tema super atual. E eu tenho certeza que você vai curtir demais, então aproveita. Se você ainda não segue o nosso canal lá no YouTube, por favor, vai lá, ativa as notificações, porque esse episódio de hoje vai estar imperdível. Eu já vou começar falando sobre o que a gente vai falar hoje, tá? O bate-papo hoje vai ser incrível. Então a gente se reuniu aqui novamente para falar sobre um parecer, né? A gente vai falar aqui na temática do surdo no lateral, né? E a gente vai discutir a lei, vamos discutir várias impressões que tivemos aí nos primeiros meses de lei em definitivo aprovada, né? Quais foram os primeiros 3 meses, vamos fazer um balanço, tá? Então a gente vai falar hoje, o tema do nosso podcast é Desvendando o Parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia, Lei do Surdo Unilateral em Foco, tá? E para isso, a gente vai contar aqui com a presença querida, ilustre, que deu a honra de estar aqui novamente para discutir esse tema com a gente, doutor André Coelho. Muito obrigada pela sua presença. Por favor, venha mais vezes, já sinta-se convidado. Então, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, Dani, Isa, Nath, muito obrigado pelo convite novamente. O prazer é meu porque assim, eu fico com muita vontade entre vocês, o tema é muito precioso também para mim. Foram 2 meses, né, muito intensos depois da aprovação da lei, que foi no dia 22 de dezembro, né, véspera de Natal. Então, de lá para cá eu posso afirmar que a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. Mas é um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Eu que tenho a agradecer também. Acho que a gente vai tirar muitas dúvidas de pacientes, de profissionais da saúde que agora vão ter essa demanda, que a gente vai ter que acolher essa demanda. Então, acho que as dúvidas vão surgir e espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas e esclarecer tudo que a gente precisa saber dessa nova etapa da nossa profissão, né? Que acho que vai vir uma nova demanda. Eu acho que já foi completamente tudo dito, mas vai ajudar a esclarecer, né? Mais uma vez, o nosso objetivo é esclarecer a todos hoje sobre a surdez unilateral, né? Quais são esses direitos aí, o que está norteando essa lei, o que compete às pessoas que têm perdas auditivas unilaterais pensar, né? E o que cabe a nós profissionais, a ajuda, né, do advogado, o que vai nortear isso tudo que está por trás dessa lei. Obrigada, doutora André. Muito bem, então olha só, eu vou começar fazendo uma pequenina linha do tempo para a gente entender o que rolou do final do ano passado para cá, tá? Então, ó, em novembro de 2023, a gente gravou aqui o episódio 5 e a gente veio falar sobre o tema Ouvindo com o Coração. Então, sugiro que vocês assistam, tá no canal do Dr. André, tá no nosso também, Ouvindo com o Coração, uma conversa sobre deficiência auditiva. A gente ficou aqui 1h30, que passou voando, falando sobre isso. Um mês depois, justo no dia 22 de dezembro, a gente teve a promulgação da lei, né? A Lei 14.768, de 22 de dezembro de 2023, que define deficiência auditiva e estabelece valor de referência para a limitação auditiva, tá? De dezembro até janeiro, eu vou contar para vocês as 3 perguntas que eu mais ouvi. Já vou colocar aqui, ó. O que eu mais ouvi? Porque aí quero que depois cada um conte aí a experiência de como foi o janeiro de vocês. O meu foi uma loucura, acho que do Dr. André também. O que eu mais ouvi? Ó, as perguntas que eu mais ouvi em janeiro. Você pode preencher o atestado médico para concurso? Eu me encaixo como PCD? Pode colocar no laudo que o paciente é PCD? Eu me enquadro dentro da lei do surdo unilateral? Foram essas as questões que eu mais ouvi e que a gente mais discutiu, né? E agora, em janeiro, teve o parecer 59, né, que para auxiliar os profissionais da fonoaudiologia, um parecer do Conselho de Fono, tá? Como se portar, como interpretar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria passar a palavra para o doutor André para saber como foi o seu janeiro e para saber qual foi a pergunta que você mais ouviu nesse mês, e depois a Isa, e depois a Isa, e depois a Nath. Olha, para responder assim, qual foi a pergunta que eu mais ouvi,
eu acho que talvez seja muito difícil eu resumir numa coisa só, porque eu ouvi muitas perguntas. E continuo ouvindo todos os dias. Isso porque aconteceu uma coisa que eu considero que está tendo um impacto muito grande na vida dessas pessoas que entendem que se enquadram nessa legislação nova e que está gerando uma dúvida para a grande maioria deles, que é uma certa discrepância no texto da lei, que, na verdade, nós já vínhamos, não é isso, Daniela? Falando sobre o tema já há muitos anos, há 2 anos e meio atrás, a gente fez a nossa primeira live no YouTube falando exatamente sobre isso. Olha, existe uma discrepância que se não for corrigida vai gerar muita dúvida depois, mas o texto não foi mexido, não foi alterado no Congresso, portanto, a gente tem uma lei com um texto que tem algumas cascas de banana, vamos chamar assim, mas, assim, na minha opinião, muito sincera, eu prefiro ter uma lei, um texto que tem cascas de banana do que ter lei nenhuma. Com certeza. Essa é a minha primeira observação. Segunda observação, a lei 14.768, ela traz uma inovação que pouca gente está falando disso, que é logo no início, eu vou até pegar aqui para não errar, ela está dizendo, está aqui comigo também, obrigado, Dani, está dizendo o seguinte, considera-se deficiência auditiva, artigo 1º, considera-se deficiência auditiva a limitação, essa palavrinha aqui, limitação, ela é mágica no universo das deficiências. Vou explicar por quê. O que acontece? Quem definiu o que é deficiência, o que é uma pessoa com deficiência, e aí eu estou falando de qualquer tipo de deficiência agora, tá? O histórico é muito longo, eu vou resumir, tá? A partir de 2007, muito recentemente, a gente teve uma convenção internacional da ONU para a pessoa com deficiência, que formaliza um texto ali, e o texto fala exatamente isso. Pessoa com deficiência é aquela que tem limitações de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que é o meu caso, é o caso que a gente está discutindo aqui dos auditivos. Então, presta bem atenção nessa expressão de limitações. Então, isso em Nova York, em 2007. Esse texto é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro através de um decreto 6949 de 2009, e ele toma um corpo, ele toma uma natureza constitucional, ou seja, a definição de pessoa com deficiência existe no Brasil desde 2009. Desde 2009. Só que tem um pequeno detalhe. Na hora que foram traduzir o texto do inglês para o português, trocaram a expressão limitação por impedimento. Então, no texto para português está: pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo. É completamente diferente. Limitação é uma coisa, impedimento é outra. E impedimento, Nath, para mim, o pior disso é que impedimento carrega a gente para um lugar muito ruim, que é o lugar do capacitismo. Porque o impedimento eu faço ou não faço, eu consigo ou não consigo, né? E a limitação não. E a limitação não. Entra na questão da equidade, exatamente, né? Exatamente. Então, eu faço, mas ou seja, eu consigo fazer, mas eu preciso de um suporte para fazer, né? Igual a você. Exatamente. É essa a ideia, exatamente essa a ideia, Isa. Então, essa é a grande inovação que a Lei 14.768 traz para a legislação brasileira, corrigindo aí um lapso, porque para mim só pode ter sido um lapso essa história, mas a partir desse momento, a partir dessa expressão, é que a coisa complica muito. Por quê? A partir dessa expressão limitação, ela vai praticamente repetir o que o artigo 2º da LBI vai dizer também, que é
pessoa com deficiência, mas aí, quando nós entramos no parágrafo 1º, que vai falar sobre os referenciais das perdas auditivas, temos aí um primeiro grande problema. Já discutimos isso por live muitas vezes, porque essas frequências que aqui estão, 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, elas já não são mais utilizadas nem na literatura médica, nem na literatura dos fonoaudiólogos, nem pela própria OMS. Na verdade, o 3000 aqui, que ele não tem nenhuma classificação validada, conhecida, referenciada, que a gente use, que coloque o 3000 Hz. Eu não sei de onde o legislador tirou essa ideia de colocar o 3000. Pronto, eu vou chegar lá. Sabe, Eu vou chegar lá. E aí, a lei, Dani, não pode ser lida somente até aí. Ela tem que continuar sendo lida, porque ela tem o parágrafo 2º que vai dizer, além do disposto no parágrafo 1º, que é esse problema das frequências, outros instrumentos. Quais outros? Constatarão a deficiência auditiva. Então, vamos estabelecer aqui uma coisa importante. Parágrafo 1º vai falar sobre perda auditiva. Posso, aproveitando que você falou do parágrafo 1º, posso tirar fazer um questionamento aqui? Quando ele fala limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial total, está falando de perda, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, ou seja, não basta a perda auditiva, eu preciso ter uma interação com uma ou mais barreiras. Eu vou chegar lá. Esse é o ponto do parágrafo 2º. Então tá bom, vai. Não, acho que é importante, quando ele fala longo prazo, a gente já contextualizar que tem que ter 2 anos. Tá, né? Eu vou chegar lá. Mas só para concluir esse primeiro raciocínio aqui. O que acontece? O parágrafo 2º vai falar de outros instrumentos que constatarão a deficiência auditiva em conformidade com a Lei 3.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, a Lei Brasileira de Inclusão, aí vem o artigo 2º. Pronto, é aí que eu queria chegar. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e terá vigência até que sejam criados e implementados os instrumentos de avaliação previstos no parágrafo 2º do artigo 2º. Que instrumento é esse aqui de avaliação? É a avaliação biopsicossocial, que a gente está aguardando desde 2015 e que até agora não chegou. Existe um grupo de trabalho elaborando essa avaliação, esse instrumento de avaliação nesse momento, mas não existe ainda esse modelo de avaliação. O que temos é o IFBR, que é um instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência para as pessoas, montado desde 2014, que tem uma série de questões em torno dele. A gente não vai entrar aqui porque a gente ficaria o tempo inteiro falando só disso. O objetivo não é esse. Contextualizando o que a Isa pediu. Quando no artigo 1º fala de limitação de longo prazo, a gente entende, Isa, que por conta de outras legislações paralelas, que esse longo prazo aqui corresponde mais ou menos, e eu vou explicar por que eu estou falando mais ou menos a partir de agora, tá? Há 2 anos, tá? E aí eu vou aproveitar o mais ou menos, Dani, para falar também de uma outra questão. Então, assim, olha só, eu vou tentar contextualizar para vocês entenderem. E para o pessoal que está assistindo também. Essa lei traz um conceito de perda auditiva de acordo com certas frequências, que a gente pode até não concordar com elas, mas elas estão aqui. Tá. Ok? E a gente vai se basear nela, Pronto. na lei. Pronto. Ok? Vamos ser bem literal aqui agora. Vamos falar assim, olha, apesar de nem a OMS usar mais essas frequências, tá na lei, nós vamos usar. Beleza? Beleza. Então tá bom. Tá, inclusive eu vou ter que fazer uma adaptação. Vou pegar esses valores no audiograma, vou fazer a média quadritonal e vou classificar de acordo com uma classificação que usa 4.000. Vamos lá. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, nós temos aqui um referencial de perda auditiva. E temos também um referencial do que é deficiência auditiva.
Nós não podemos esquecer que uma coisa não tem relação direta com a outra, porque, de acordo com a definição da Convenção Internacional de Nova York, que classifica o que é pessoa com deficiência, que foi incorporada à legislação brasileira, tanto pelo Decreto 6949 como pela LBI, pessoa com deficiência é aquela que tem, essa palavra eu não gosto, impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, não terá a mesma condição de vida, estou colocando com as minhas palavras agora, tá? Que as demais pessoas em condições de igualdade. Isso é a definição de pessoa com deficiência. Então vamos lá, vamos entender aqui uma coisa. Definitivamente, eu posso ter uma pessoa com perda parcial auditiva que não será classificada como pessoa com deficiência. Sim. Por que não será classificada? Porque em interação com uma ou mais barreiras, ela não terá impedimentos ou limitações como queiram. Entendi. E eu, enquanto médica, que avalia o paciente com a perda auditiva, eu não posso dizer que ele tem deficiência. Se você fizer isso, você está ultrapassando a sua atribuição Não profissional. Teu laudo, né? Exatamente. Teu laudo não pode... Você está no meu modo de ver, você como médica, vocês como fonoaudiólogas, vocês não podem colocar se a pessoa... É o meu entendimento, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Eu, inclusive, estou muito próximo aí de uma live com uma pessoa que é do CRM, é diretor do CRM do Rio, que vai conversar comigo sobre esse assunto. Debater isso, né? Porque eu entendo o seguinte, o médico e o fonoaudiólogo, eles são treinados, eles são preparados para aferir a perda auditiva. Exato. Aferir, diagnosticar, Pronto. tratar. Instrumento de avaliação para deficiência hoje é IFBR. O que é o IFBR, para quem está ouvindo a gente? É justamente o que eu vou falar aqui agora. Índice de funcionalidade brasileiro. Por que é um índice de funcionalidade e não um índice de perda auditiva ou de perda de qualquer outra coisa que classifique deficiência? Porque ele envolve não só a questão biomédica, bioexistencial, ele envolve também outras questões que são externas ao corpo. Não é o objetivo, né? Não vai ser objetiva a avaliação. É uma avaliação subjetiva. A avaliação biopsicossocial, Isa, e isso assim, eu estou muito a cavaleiro de falar sobre esse assunto, porque é o meu assunto de mestrado, é o meu assunto de doutorado, é o que eu gosto de fazer, é uma avaliação que tem que olhar para a pessoa como um todo. Eu tenho que olhar para a pessoa e avaliar o seguinte, ela tem um problema de ordem fisiológica, não sei se é essa palavra a melhor, mas ela tem um problema de natureza física, ou sensorial, ou intelectual, ou mental. Beleza, primeiro ponto. Então, primeiro ponto. Check. Então, primeiro é check. Check. Vamos ver se os Pronto. outros se encaixam. Vamos ver outras coisas aqui agora? Vamos ver outras coisas? Que outras coisas? Interação social, interação familiar, interação pessoal. As barreiras, podia dizer. Não, isso é o que tem que ser avaliado para você. Profissional, política, enfim, tudo que você puder pensar. Até saneamento, mas assim, onde mora. Pronto. Né? Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo clássico, muito interessante. O IFBR, que é um instrumento que nós temos hoje, é um questionário com 41 perguntas dividida por 7 módulos, vamos chamar assim, tá? 7 módulos de assuntos. Uma das perguntas é a seguinte, são perguntas, tá? Que o avaliador médico e o assistente social, que é quem fazem essa avaliação, fazem para o paciente. Uma das perguntas é sobre sociabilidade. E a pergunta sobre o módulo de sociabilidade é: como é a sua vida íntima sexual? Ou será que uma pessoa com deficiência pode ter limitações nisso? Claro que pode. E assim, eu posso pensar em qualquer tipo de deficiência que vocês quiserem aqui agora.
para responder essa pergunta, positivamente ou negativamente. E qual é a qualificação desse instrumento de funcionalidade para dizer se a pessoa é uma pessoa com deficiência ou não? Se essa pessoa, com as questões que envolvem a raiz do problema médico e as outras, ela precisa ou não de apoio de alguém ou de equipamentos para poder ela viver numa condição um pouco melhor. Uhum. Entenderam qual é a questão? Então, isso é uma avaliação da deficiência. Bom, a não ser que vocês, nos consultórios de vocês, façam isso, tudo que eu acabei de falar aqui, de forma muitíssimo reduzida, beleza, aí vocês podem botar no laudo de vocês, onde vocês quiserem, no atestado, sei lá onde, que a pessoa é uma pessoa com deficiência. Fora isso, do ponto de vista técnico, falando de avaliação biopsicossocial da deficiência de uma pessoa, se fosse um profissional de saúde da área da otorrinolaringologia ou da fonoaudiologia, eu não colocaria em documento nenhum que a pessoa é uma pessoa com deficiência. Eu colocaria o quê? Essa pessoa tem uma limitação auditiva ou não tem uma limitação auditiva. Eu usei esse método científico para avaliar essa perda, ok? E encontrei isso. Eu, assim, quando faço audiometria, que hoje, assim, o exame que eu, como fonoaudióloga, faço hoje para detectar a perda é audiometria vocal e imitanciometria. Eu coloco o laudo dos exames. Então, de acordo com os exames acima, foi detectado perda auditiva de tal grau, de tal tipo, né, que corrobora com os achados da logoaudiometria, porque também tem muitos... Referenciado por David Silverman, né? Porque tem muitos que tem muitas vezes que um exame não bate com o outro. Então, assim, a gente hoje, quando pega um exame de audiometria, um exame tem que bater, que eu digo assim, que tem que corroborar os achados com os outros e fechar um diagnóstico. Mas o que eu faço no meu laudo de acordo com esses exames, o meu parecer é perda auditiva ou audição dentro da normalidade, enfim. Acabou. E aí, voltando na questão que você falou no iníciozinho do nosso papo aqui, Dani, você falou assim, a pergunta que eu mais recebi foi, eu tenho aqui um laudo, um modelo de laudo padrão para concurso. A senhora pode assinar isso para mim, preencher e assinar para mim? Se fosse um profissional da área de saúde, eu não faria isso. Por que eu não faria isso? Porque a situação que envolve a questão da saúde auditiva da Isa nunca vai ser igual à situação que envolve a situação de saúde auditiva do André e da Nath e assim por diante. Então, como é que eu vou pegar um laudo padrão? Exato. Como? Me explica isso, tecnicamente. Exato. Eu perguntei no início, quando não estava gravando ainda, eu falei, Dani, mas daqui a pouco tu vai pegando o jeito de fazer o laudo, né? Porque ela disse que recebeu muitos pacientes para fazer esse parecer e esse laudo. Ela falou, não, cada paciente é único. Eu não vou nunca pegar o jeito. Não tem. Então é isso mesmo. Você tem, eu tenho lá meu modelo geral de laudo. Por quê? Nome do... E as informações que tem que ter. Data, nome, RG, são coisas que vão em todo laudo, mas a hora que você passa, avaliei o paciente, porque eu não dou laudo sem avaliar o paciente antes, né? Não é assim, tipo, outra pergunta que eu recebi, se eu te pagar, quanto é que a senhora cobra para fazer um laudo? Eu falei, eu não cobro para fazer laudo, eu cobro para avaliar o paciente. Fazer uma consulta e pronto, disso pode né? se gerar Exatamente. um laudo. E aí, outra pergunta que veio depois dessa sua fala raciocinando, eu posso colocar no laudo, por exemplo, faço essa introdução, analiso a audiometria, pego uma audiometria recente, vejo se essa audiometria está compatível com todos os testes, determino o grau da perda auditiva, escolho aqui a minha classificação. E essa classificação que eu uso é muito interessante porque ela vem já baseada, a própria Organização Mundial da Saúde, ela já coloca que essa classificação ela é baseada na classificação internacional de funcionalidade. Claro. Então, te pergunto, eu posso colocar no meu laudo que, olha, trocando em miúdos, né? De acordo com a perda auditiva que eu constatei para esse paciente, ele apresenta tais e tais e tais dificuldades, porque aqui na tabela ela me mostra, por exemplo, se eu pegar um paciente com uma perda
auditiva de grau profundo. Ele apresenta dificuldade extrema em ouvir voz em forte intensidade. Ele me disse que ele sente isso. Ele me disse que ele não ouve nada em ambiente ruidoso. Que está de acordo Que com está de a acordo com essa literatura. Eu estou dizendo isso. Eu acho que Deixa eu referenciar é falar, muito importante. Não, super importante. Eu posso colocar isso no laudo e falar, olha, segundo o que o paciente me falou, ele apresenta essas dificuldades. Mas eu não estou dizendo que ele tem deficiência, eu estou dizendo que a dificuldade, ele tem essa perda e junto com essa perda ele vem com essa dificuldade. Inclusive ele tem zumbido, ele tem tontura, quando ele me relata Eu acho que isso. faz parte da sua avaliação, tu Sim. pode falar isso. Não vejo nenhum problema, nem ético Não e é? nem legal em você colocar isso. Uhum. Inclusive, aí já aproveitando o gancho, para a gente entrar na história do parecer 59 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, Aqui. a gente já pode entrar nele, então? Eu acho que assim, Não. eu só queria voltar Tá. na questão, porque nessa linha do tempo eu esqueci de dizer que em janeiro teve abertura de vagas para o concurso, o famoso Enem dos concursos, né? Tem 200 Então, mil vocês concursos. E aí eu recebia prints e mais prints e mais prints daquele modelinho. E ali você preenche um xizinho, bota ali e vem lá, deficiência auditiva. E eu tive que formulário, muitas vezes passar o desconforto de ter que dizer que o paciente fala, olha, eu não posso preencher isso para você, porque não sou eu que vou falar se você tem deficiência auditiva ou não. Eu posso dizer que você tem perda, eu posso dizer qual é o motivo da sua perda em algumas vezes, eu posso dizer o que você sente de acordo com isso aqui, o que você pode sentir, corroborar o que você sente, mas eu não posso dizer que você é deficiente. E isso gera uma ansiedade assim. Eu vou te dizer o muito que é grande. isso. O nome disso é despreparo. É. Não seu, é óbvio, né? Despreparo pelo De quem seguinte, faz o edital, né? Vou falar. de quem faz o edital, porque desconhece o que é o conceito de pessoa com deficiência e desconhece, e é um contrassenso horroroso, porque, veja, se abrem um concurso com cotas para pessoa com deficiência, se essa pessoa com deficiência ela é obrigada a passar pelas provas objetivas e subjetivas e por uma banca avaliadora, por que ela tem que levar um laudo dizendo que ela tem uma deficiência se ela vai passar por uma banca que vai fazer justamente esse tipo de avaliação? Mas quem é que faz parte dessa banca? Porque não tem médicos especialistas na audição que vai fazer parte dessa banca. Mas aí é que está o problema. Não, sim, Mas mas aí é que assim, tá o problema. Mas aí o problema é de quem... olha só, o concurso é pago. Ninguém faz concurso de graça. R$60. E aí, amiga, vou ser bem sincero para você. Se a banca que é contratada e cobra-se uma fortuna para fazer esse tipo de concurso, não tem capacidade de contratar um profissional à altura para poder participar daquilo ali, aí nós estamos assim, num mundo de Bob, né? Então, porque mas ninguém vai conseguir entender ninguém. Mas eu acho que é uma questão de ignorância no bom sentido da palavra, né? Que assim, Sim, desconhecimento. o desconhecimento, ignorância é uma palavra forte. Despreparo e desconhecimento, e por isso que a gente está aqui conversando. Pronto. Porque no início perguntou, vocês receberam muitas perguntas, muitos chamados, e na verdade, sim, não recebemos, porque assim, pro fonoaudiólogo e audiologista, é muito mais cômodo. A gente faz o exame, né? Dá o nosso parecer audiológico, perda auditiva, né? De grau, tal. E aí vira para o paciente e fala, olha, agora você precisa ir para o médico, porque é o médico que vai, né? Dizer o porquê você tem essa perda auditiva, que vai fechar o diagnóstico. A gente não é capacitado a fechar o seu diagnóstico. Então, assim, antes de começar a gravar, a gente estava conversando. Se for autoesclerose, ele vai ter uma perda mista. Quem vai dizer que é autoesclerose é o médico, não é o audiologista. Vai falar o tipo de perda. Né? A gente vai falar o tipo de perda. Então, Grau a gente de perda. entrega o laudo audiológico e aí é muito mais confortável para nós fonoaudiólogos, que aí passa, entre aspas, a bomba para o colega. Mas assim, Agora- também, a gente estava falando sobre as pessoas que agora vão tentar burlar o exame. Sim. Então a gente pega uma outra... Que aí são os simuladores, que é um outro tipo de problema que os fonoaudiólogos têm que levantar o alerta, a Você antena. agora me deixou bem confuso.
Sim, Eu vou mas te é dizer isso. por quê. Porque a gente não pode Se fechar, você né, está Dani? dizendo... Pode. Não, se não você- pode falar dizer que é doença autoesclerose. Não. O que eu tô dizendo é o seguinte: vocês vão dar o laudo Do exame. Do exame, audiométrico. audiométrico. Quem vai dar o ponto. laudo do diagnóstico etiológico é o otorrino, com Sim. base no seu exame. O que eu estou dizendo que você pode é que, segundo o parecer, o fonoaudiólogo ele pode sim dar o laudo. É isso que eu ia chegar, né? Tá? É essa pergunta que eu vou fazer para ela. Vou deixar contigo. Deixa eu Deixa pegar. Deixa eu pegar. Tá, vou deixar. Mas eu Se queria... você está dizendo para mim, responda para mim com toda sinceridade, que o fonoaudiólogo fica bastante confortável nessa situação, então por que o Conselho Federal de Fonoaudiologia teve que soltar um parecer técnico no início de janeiro para poder explicar aos fonoaudiólogos qual seria a interpretação correta dessa legislação que a gente está falando dela? Porque o assunto tem que ser muito discutido. Nós, fonoaudiólogos, somos capacitados para dar laudo audiológico. Ponto. E se eu te disser que a motivação... que eu digo que é confortável para a gente falar. Se o paciente é deficiente ou não é deficiente, a gente não dá. A gente dá o laudo audiológico, dá o laudo da timpanometria, dá o resultado da timpanometria, dá o resultado da audiometria e dá um laudo audiológico. Eu não sei a opinião da Natália, mas eu, como profissional, a Isabela, eu acolho o paciente, eu faço o exame, eu contextualizo aqueles achados e dou o laudo audiológico. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre, então, o parecer. Uhum. O que aconteceu? Aconteceu um atropelo, não por parte do Conselho Federal, tá, de Fonoaudiologia. O que aconteceu é que, eu me lembro bem o dia que saiu o parecer, eu não vou lembrar que dia exatamente, que foi a data que foi, mas assim, no dia que saiu, muita gente que eu chamo de emocionada, muita gente emocionada, falou assim, olha, saiu um parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia, estão reconhecendo as pessoas com deficiência auditiva como pessoas com deficiência agora, e blá, 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 blá. Na hora que eu li aquilo, eu falei assim, peraí, deixa eu ler o parecer, né? A primeira coisa que eu li no parecer, tá escrito no parecer, é uma interpretação do Conselho. Isso é uma interpretação. Significa o quê? Que eles estão certos no que eles... Essa é a verdade absoluta? Não. Não é a verdade absoluta. Posso ler para você? Primeiro ponto. Primeira página. O presente parecer técnico tem por objetivo elucidar a interpretação da lei, Pronto. né, do surdo lateral, que define deficiência auditiva e estabelece valor referencial Pronto. da limitação. Aí, mais abaixo um pouquinho, que é o que eu achei bem interessante, bem bacana o parecer, eles falam da motivação do parecer. Você pode ler pra gente, Dani? Qual é a motivação? Deixa eu ver. Parecer... Motivação. Ele faz um histórico de todo o processo, né? Deixa eu pegar aqui. Não, mas antes disso, antes do histórico, ele vai falar da motivação. Em algum lugar aí no início aí do documento, ele vai falar que a motivação foram solicitações dos fonoaudiólogos. Eu vou achar Aqui, ó, motivo que gerou a Pronto. necessidade do parecer. Solicitações Pronto. realizadas por diversos profissionais de fonoaudiologia. Aí, ó, tá vendo? Fonoaudiólogos ao Conselho Federal de Fonoaudiologia. Pronto. É porque, assim, é uma grande conquista, né? Nós vibramos em novembro antes da lei ser aprovada. No momento que a lei é aprovada, é necessário falar sobre. Por isso que nós também estamos aqui. Certo. E o Conselho rapidamente fez esse belo Pronto. papel. Ótimo. Excelente. Mas, da mesma forma que eu digo assim, eu estou falando é a minha opinião, Claro. Isabela, como fonoaudióloga, audiologista da área de saúde, e que é um assunto que está sendo abordado, a seriedade que a gente está dando e fazendo o nosso trabalho. Claro. E ainda tem outros percalços, né? Que são os simuladores, Sim. né? Os pacientes que vão procurar, que têm a perda auditiva, mas num grau levezinho, que não está dentro da normativa da lei. Então, assim, a gente vai ter que estar com a antena ligada, esses profissionais têm que saber fazer muito bem feito o exame. E a minha posição é dar o laudo do exame audiológico. Qualquer passo à frente, eu acho que precisa ser discutido. Não, então, mas aí tem só um pontinho, você tem toda a razão, tá? Você foi na mosca aí. Só faltou um pontinho. Você sabe o que gerou esse monte de solicitação?
para que o Conselho gerasse o parecer, é um detalhe que a própria lei tratou de confundir a cabeça das A brecha pessoas. da lei. Que é o seguinte, o artigo 1º diz o seguinte: considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral parcial. E aí, amiga, é o seguinte, como que você afere a perda total? Não é através das frequências? Uhum. As frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 vão aferir alguma coisa corretamente? Não, e a pergunta é, o que é total? Porque até Não, onde eu estudei perda auditiva de grau profundo, severo, moderado ou leve. Que é o ponto. O que é total? Aí que é o ponto. Vamos lá, vamos no ponto, então. Esse é o ponto. É isso que está gerando essa confusão toda. Aí, olha só, durante o parecer, no bojo do parecer, no texto aí do parecer técnico do Conselho, eles vão falar o seguinte: o que vocês acabaram de falar, olha, gente, não se usa mais essa frequência de até 3.000, usa-se outra frequência, e segundo o Conselho, aí eu estou só repetindo o que eles estão falando, a fundamentação para isso visava adequar a elaboração e padronização de pareceres e laudos fonoaudiológicos com base na melhor técnica científica utilizada atualmente. E eu concordo. Lógico que embasado. Mas a gente precisa de embasamento. Que leva segundo eles, a dizer o seguinte: a perda unilateral total vai se classificar com a perda auditiva acima de 80 decibéis. Na média de 500 a 3.000. Não, de 3.000 não. Aí já é na 4.000. É isso. É isso, Nath. É isso. Esse é o ponto. E aí, quando a turma, o senso comum, olhou isso, falou assim: bom, então eles estão modificando aqui a lei. Porque a lei fala, em algum lugar saiu, eu não sei onde, porque a lei não vai falar isso, que era acima de 90 decibéis, ou 91, ou 95. Enfim, em algum lugar, alguém viu esse troço de 90 e não sei quanto, e falou assim, é acima de 95. É a classificação que... Posso explicar? Pode, por favor. Tentar explicar alguma por favor. coisa, né? Porque, assim, a gente não tem, assim, na classificação, perda total, como saiu na lei. Não tem essa classificação. Por mais que a gente procure... Não tem essa nomenclatura. Total. Então, aí a gente foi para a literatura e fomos tentar achar algum... Imagino que tenha sido isso, tá? Não fui eu que inventei isso aí, não. Então, a gente foi tentar achar alguma classificação que pudesse... Similaritude. Que a gente pudesse encaixar. Então, por exemplo, quando eu pego um paciente que tem lá anacusia, que não responde a nada, ou que tem algum limiar acima de 95, por quê? Porque, segundo essa classificação, uma perda auditiva completa / surdo, que é o que mais se assemelha a uma perda total, e tá lá, maior ou igual a 95. Então, a perda auditiva acima de 90. 95, maior ou igual a 95. Eu estou usando essa classificação aqui, porque tem várias, tá? Por que eu uso essa? Porque é recente, porque é pela Organização Mundial da Saúde, porque ela se baseia na CIF. Essas são... você pode usar outra, Mas não tem esse termo total, né? Não tem o termo total. E aí, o que pega? O que pega é que a pessoa que tem um grau profundo, que não é total, mas que funcionalmente pode ter as mesmas ou até mais limitações. Mas então, aí o conselho... Aí eu volto, não é isso, exatamente, eu volto na questão anterior que a gente estava falando. Ora, peraí, como que se afere deficiência? Vamos lá, como que a gente afere perda auditiva? 500 mil, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 50.000, 300.000. Isso é problema de vocês. Vocês resolvam isso aí entre vocês. Aí a fonoaudiologia... E boa. Não, já está resolvido. Pronto, já ótimo, beleza. Ótimo. Ponto. Parágrafo na outra linha agora. Como que se afere deficiência? Avaliação biopsicossocial. Não é a perda auditiva que vai definir se a pessoa não é
qualquer perda auditiva. Volto a insistir, se houver uma pessoa que tem uma perda auditiva de 30 decibéis na média, seja lá ela em que frequência que vocês quiserem, mas que eu consiga demonstrar que ela tem limitações de longo prazo, de natureza sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras impeça ela a ter condições de igualdade com as demais pessoas, ela está ou não está enquadrada de acordo com a legislação como pessoa com deficiência? Sim, está. Então isso me leva a dizer o que... Aí eu achei lindo, maravilhoso. Eu achei lindo, maravilhoso. O parecer no texto vai dizer o seguinte, gente, essa lei está dizendo aqui de perda total. Aonde que a lei está falando que perda parcial não pode constituir deficiência? Aonde que está dizendo isso aí na lei? Não está dizendo. Não está dizendo. Mas, André, agora eu posso tirar uma dúvida? Quando você quiser. Quando você lê aqui, no primeiro parágrafo, né? Não, no primeiro não. Que ele coloca assim, no artigo 1º, unilateral total. Então, primeira coisa, não seria assim um check, né? Um quesito. Eu também acho que um quesito para você ser um candidato a pleitear um direito como pessoa com deficiência. Você ter uma perda unilateral total, que seja essa daqui, ou bilateral total, ou parcial, acima de 41 dB, ou seja, você não tem que ter minimamente isso. Se você, é uma pergunta, tá? Se você tiver limiar em 40 e 40 dB em cada orelha, a média, você já não tem esse quesito? Sim. E aí você não mesmo que a outra avaliação biopsicossocial... mas você tem uma avaliação biopsicossocial que diga que você tem uma limitação de longo prazo, junto com mais uma ou mais barreira. Como faz isso? Mas você não tem, pela definição aqui, esse check, esse quesito. Aí vai ser Como uma briga fica? na justiça com assistente Entendeu? técnico mostrando que existem outros excelente. exames. Minha pergunta foi muito doida? Não. Ou faz sentido? Não, total sentido. E a gente falou no começo, né, que é a pessoa que tem que se enquadrar à lei, não a lei que tem que se enquadrar a pessoa, né? Então, Exato. Então vamos lá. Você entendeu onde eu quero Eu chegar? achei perfeito, porque você está dando gancho para o caminho que eu planejei. Levantei na a minha bola para cabeça você, a aqui. gente combinou Pronto, bem, né? Foi bem. Então vai. O que acontece? Eu vou dar um exemplo de uma outra situação para chegar na nossa aqui agora, tá? Pensa comigo assim, eu até usei esse exemplo no outro encontro que nós tivemos aqui. Se você pega uma pessoa com 300 quilos de peso, essa pessoa, na opinião de vocês, vai ter ou não vai ter limitações na vida dela cotidiana para tomar um ônibus, por Vai. exemplo? Para qualquer coisa. Vocês acham que vai? Sim. Vai. Para entrar num carro pequeno, vai. Para subir queimou o elevador, estamos no 5º andar, ela vai ter dificuldade para subir a escada? Vai. Vai ter limitações para subir essa escada? Vai. Bom, então se vai, eu posso considerar, numa avaliação evidente, mais aprofundada, considerar essa pessoa como pessoa com deficiência, certo ou não? Sim, Certo. sim. E se eu pegar uma pessoa com 200 quilos, essa pessoa também vai ter as mesmas limitações? tem 100 quilos As a menos, mesmas né? não, mas ela pode ter algumas limitações. E se eu pior, falar que essa pode pessoa ter. de 200 quilos é um atleta de fisiculturismo, ela vai ter as mesmas limitações que a pessoa de 300, que não é uma pessoa obesa mórbida? Aham! Chegaram onde eu queria. Vocês chegaram onde eu queria. O que eu estou dizendo para vocês é que todo ser humano é único. Único. Não há como eu fazer uma avaliação de deficiência levando em conta limitações comparando uma pessoa a outra. As minhas limitações, elas são um conjunto de características médicas, fisiológicas, biomédicas, sociais, relacionais, emocionais, e por aí vai. Então, Puxando. Então, olha só, se eu fosse irmão gêmeo da Nath, tá? Vivi com ela a vida inteira, nós nunca nos desgrudamos.
Isso quer dizer que eu vou ter limitações iguais a ela? Não. Não. Então, voltando para a nossa situação. Se eu tenho uma pessoa... Aí, olha só, o que nós estamos fazendo? Nós temos que ser legalistas. O que é ser legalista? É pegar a lei e falar assim, olha, isso aqui é um pré-requisito, isso aqui é um pré-requisito, isso aqui é um pré-requisito. Se você não atender esses requisitos, você não passa na provinha. Sim. Temos que ser legalistas. Só que tem um detalhe que eu queria acrescentar na nossa conversa. Existem 2 princípios constitucionais que, na minha opinião, são maravilhosos. O primeiro, que eu sempre gostei muito dele, é o princípio da igualdade, que diz lá no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei. Então, se ela tem que obedecer, eu também tenho, se ela tem que respeitar, eu também tenho, e por aí vai. Muito recentemente, com a questão de direitos humanos, direito da dignidade da pessoa humana, é uma questão muito assim, específica dentro do direito, da dignidade da pessoa humana, do direito à igualdade, nasceu um novo princípio chamado princípio da igualdade substantiva. O que é o princípio da igualdade substantiva? É um negócio tão bacana, que significa o seguinte: eu sou igual perante a lei em relação a Natália. Ok, beleza. Só que tem um detalhe que aconteceu aqui no começo do nosso podcast. Quando eu botei o fone e vocês começaram a falar, eu comecei a não ouvir algumas coisas que vocês estavam ouvindo e pedi para aumentar o ganho para eu escutar. Eu tenho uma limitação de audição que ela não tem. Isso me torna melhor ou pior que ela? Não. Só que, diante da lei e de qualquer lei que você quiser pensar aqui agora, eu tenho que ser tratado de maneira desigual em relação a ela. Por quê? Porque eu tenho uma condição de saúde, uma condição social, uma condição emocional, uma condição familiar que ela não tem. O princípio da igualdade substantiva empurra para a justiça, empurra para os órgãos públicos, empurra para a comunidade médica olhar para a pessoa com deficiência, em primeiro lugar, como pessoa. Como pessoa. Antes de ser uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. E cada pessoa é única. E se eu for me comparar a Isabela, por exemplo, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque eu tenho limitações, eu tenho condições que ela não tem e vice-versa. Eu acho assim que até na questão de audição, a gente puxando por isso, por mais que 2 pessoas tenham o mesmo grau de perda de audição, pode ser igual a configuração audiométrica. Muitas vezes não vai ser igual, por causa do tempo de privação, por causa da localização da lesão, se é uma perda auditiva condutiva, se é uma perda auditiva neural, se é de coclear. As Então, habilidades auditivas também, né, Natália? O ambiente então, onde a a pessoa privação. vive, o trabalho que ela exerce, certeza, tem. a família que ela tem. Exatamente. O quanto Tudo ela isso. foi exposta, né, aos sons, aos treinamentos auditivos Entende? da vida. Em que momento da vida que ela adquiriu essa perda de O que eu audição tô foi na querendo falar, infância? o que eu tô querendo falar, desculpa te cortar, o que eu tô querendo falar é o seguinte, Dani, esse assunto tá só começando o problema. Nós estamos no início dessa discussão que vai muito longe. Sabe por quê? Porque, não obstante, se nós tivéssemos um texto de lei perfeito, olha, vamos chamar assim uma pessoa catedrática em escrever textos para trazer para nós um texto perfeito. Junta, vamos fazer Mesmo assim, nós estaríamos aqui agora fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo. Eu vou dizer para você que, assim, a gente já está discutindo isso há 2 anos, né? Antes do veto e tudo. E como mudou, assim, de novembro, quando a gente se encontrou para fazer o primeiro, até hoje. Sim. Como você colocou... A gente estava com o carro lá na concessionária, né? Quando você colocou o carro para rodar em 1 mês, quando a lei começou a rodar e os casos começaram a aparecer, quanto a gente precisa ainda estudar e debater, o quanto vem de dúvida, né? Porque aí vem a pergunta, bom, se eu, enquanto médico, o paciente veio para mim, a Isa e a Nath fizeram um laudo audiológico,
eu venho, faço o meu laudo otorrinolaringológico com diagnóstico, Isso. dizendo tudo o que aquele paciente tem enquanto possuidor de uma perda auditiva. Ele, com a expectativa de que eu vou resolver o problema dele, eu vou dizer que ele é deficiente. Eu vou falar para ele, olha, não posso. Então, a próxima pergunta é, quem pode? Boa, excelente. Quem fará isso? Olha, se a gente Exatamente. tivesse, Porque assim, o paciente fica, se a gente a senhora tivesse não vai combinado, fazer. Quem vai fazer? E aí, se eu, a vou gente- eu ligo para quem? Me dá o Pronto. WhatsApp. Se a Porque gente- é isso, se a porque gente eles vêm tivesse assim, combinado, Cheio de não estaria tão perfeito. expectativa, né, mãe? e eu fico Vamos roxa lá. também, porque eu falo, poxa, às vezes Não, o que mais me pega tá são as certo. crianças, né? Tá certo? Aquela criança que você sabe que é os pacientes do SUS, porque eu não atendo só particular, né? Tá eu tô lá certinho. no SUS também. Tá E certo. aí eu vejo, eu falo, meu Deus, quem pode? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado. É. Bom, vamos lá. Doutor Questão André. de ordem prática. Tá? Vou contar algumas histórias muito recentes, né? Gosto muito de histórias, vocês já sabem disso. Então vamos lá, vou contar duas simples. Uma mulher numa cidade do interior aí do Brasil, num determinado estado, vai até um posto do Detran para pedir para incluir na CNH dela a observação pessoa com deficiência. Laudo na mão, ela tinha um laudo, eu não sei que laudo era esse, eu não vi o laudo. E aí ela é recebida lá por um servidor, uma atendente, né, uma pessoa, e ela fala, olha, eu quero... A pessoa olha para ela e fala assim, que brincadeira é essa? Como assim brincadeira? A senhora está dizendo que quer incluir deficiência aqui? Esse laudo da senhora é falso. Olha, Mas como falso? Você tá dizendo, aqui no laudo está dizendo que a senhora tem deficiência auditiva. Olha só. No seu laudo está dizendo que a senhora tem deficiência auditiva. estava escrito deficiente. E a senhora está conversando comigo. Está ouvindo o que eu estou falando e está falando comigo. A senhora não é deficiente, já usou essa expressão deficiente, que eu não gosto dela, e a senhora se retire daqui, senão eu vou chamar a polícia para a senhora. E chamou. Nossa. E chamou. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quem pode dizer que uma pessoa é uma pessoa com deficiência? Alguém que tenha essa competência. Quem tem essa competência hoje? Ou perito médico, ou um perito médico, ou um advogado, ou um juiz, ou um órgão público. Ou uma banca, por exemplo. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui agora. Tá aqui na minha... Vou achar aqui. Ó, vou mostrar para vocês que legal. Olha só. A minha identidade tem... Olha aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Tem um símbolo de uma orelhinha com uma Aqui. linhazinha mostrando que tem uma indicação. Só que o Detran Rio faz um negócio muito bacana. Junto com a identidade, eles dão isso aqui, ó. já Olha só. vi também alguns pacientes que já era anterior à lei, né? Era anterior à lei, porque aqui no município do Rio já existia a lei Existia. dizendo que a pessoa com deficiência auditiva unilateral era a pessoa com deficiência. Tem até o CID, né? Tem até os CIDs. E sabe quem que me arrumou esses CIDs aí? Aquela moça ali que me deu o laudo dela. E foi o laudo dela que eu levei para o Detran. E aí, olha só, o laudo dela dizia que eu era pessoa com deficiência? Nananina, não. Quem que disse que eu tenho deficiência? O Detran, porque assim, como que funciona isso aqui? Isso aqui funciona o seguinte, você vai ao Detran, leva os seus documentos pessoais, leva o laudo, isso aqui vai passar por uma banca e eu quero acreditar que tem algum médico nessa história. No próprio Detran, naquele momento. No próprio Detran. Um paciente me falou isso, No doutora, próprio. o seu laudo foi no Detran, eles pegaram, levaram lá para trás, ficaram lá, Pois é. demorou um tempão, depois veio e... Pronto! E aí, esse órgão tem competência para dizer? Tem. Tem. Então, e olha que bacana, porque
assim, passou pelo fono, né? Fez audiometria, foi no otorrino, pegou o CID, pegou o diagnóstico foi esse o caminho. etiológico, audiológico, Foi esse o caminho. foi no Detran, que tem uma junta, Pronto. e aí ele pegou um documento em que, no momento que ele tem esse documento, ele é identificado como um paciente que tenha Quais são os seus... benefícios? Pronto, vamos. Aí, Botei Mas agora, nós temos agora. uma notícia. Agora, nós estamos na primeira parte, que é a parte das boas notícias. Mas antes de entrar nas boas notícias, só deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Você acha, porque isso aí sempre aconteceu aqui no município do Rio. Você acha que com essa nova lei a demanda aumentou muito e eles começaram a ficar mais seletivos? Começou a dificultar, começou a embarrear, tipo assim, opa! Não, vou dizer o que está acontecendo. O que você observou? Questão de ordem prática. É ordem prática. Ordem prática, tá? Que a gente está falando para a comunidade, prestação de serviço. Pronto, vamos lá. Como eu atendo pessoas do Brasil todo, eu já vi casos idênticos ao meu que a pessoa não conseguiu o RG. E aí ele vai procurar o advogado, talvez, se ele acha que ele está dentro dos parâmetros da deficiência, para fazer um recurso dentro do Detran. É isso, esse é o caminho. Pronto, vamos lá. Eu conheço gente que a CNH, o mesmo Detran que emitiu a identidade, não quer incluir na CNH. Eu conheço gente que, por exemplo, existe um benefício, que eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro falar direito. Existe um direito, porque como está na lei, dizendo que a pessoa tem acesso a isso, então não é benefício. Benefício é assim, eu estou te fazendo um favor. Não, é pior que isso. Benefício é assim, se eu tenho igualdade de condições em relação a ela e ganho uma coisa que ela não ganha, isso é um benefício. Agora, se eu não tenho igualdade de condições dela, se eu recebo alguma coisa para poder me botar em condição de igualdade a ela, isso é um direito. Então, vamos lá. Um direito que é muito simples, tá? Que é o cartão de estacionamento para pessoas com deficiência. E aí tem uma discussão, tem uma briga grande de pessoas dizendo que o cartão de estacionamento é só para idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade, e a lei não diz isso, tá? Existem... É muito claro que a gente está falando aqui, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma palavrinha mágica que é inclusão. Inclusão. Julgar se uma pessoa com deficiência auditiva ela é mais ou menos tem mais ou menos deficiência do que uma pessoa com deficiência visual total, eu acho isso muito difícil. Tem mais ou menos direito. Eu não tenho essa coragem de fazer esse tipo de peso, tá? De medida. Eu não tenho essa coragem. Eu acho que cada um é único e com as suas limitações. Eu tenho cartão, eu recebi um cartão de estacionamento. Eu tenho cartão de estacionamento. Tá na frente do meu carro. Mas conheço várias pessoas que não conseguiram. Eu já consegui a aposentadoria da pessoa com deficiência para pessoas com deficiência auditiva unilateral com abaixo de 80. Com perda abaixo de 80. Ou seja, que não está ali na lei total. Não. A gente discutiu, Exato. né? Exato. E conheço pessoas com deficiência total ou acima de 100%. Bilateral mesmo, que já tinha lei. Que não conseguiu a aposentadoria. Então, uma coisa é nós falarmos assim, olha, nós temos uma lei que define o que é perda auditiva, unilateral, total ou bilateral parcial. Uma coisa é a gente ter um parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que foi muito bem elaborado para gerar padronização para os fonoaudiólogos se balizarem através daquilo ali. Eu achei top aquilo ali. Outra coisa é acesso a direitos. Você tem que fazer uma junta de documentos audiológicos, otorrinolaringológicos, né? Apresentar no Detran, faz a junta do seu documento e aí parte para ter acesso aos seus direitos. O que não vai garantir, Sim, Isa, automaticamente. Não, porque o que acontece? É uma luta. Do lado de lá, vai ter também um ser humano que pode entender o seguinte, como é que foi o meu caso? Eu sentei na cadeira, tá aqui, eu quero tirar a segunda via, tá aqui o meu laudo. É para PCD? Tudo bem, volta dia 15.
Voltei lá dia 15, Tava com tudo pronto. protocolo. Tá aqui a sua carteira, tá aqui a sua Mas carteira. pode ter um cara lá Esse que... foi o meu caso. Agora, eu conheço 300 outros casos que sequer o atendente do Detran quis receber a documentação da pessoa. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é despreparo, é desinformação. E isso que a gente está fazendo aqui agora, que chegue no ouvido de muita gente de órgão público para poder mostrar o seguinte. Estou dando um caso, estou dando um exemplo bem simples, que é o RG. Agora eu vou lá em cima, tá? Vou lá em cima para dar um exemplo bem extravagante. Estou cuidando de uma aposentadoria de um servidor público importante, de um cargo importante, muito importante. Ele é um servidor público federal e está lotado aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ok? Trabalha aqui, mora aqui. Aposentadoria, entramos com requerimento administrativo primeiro. Uma confusão, não sabiam muito bem como é que... Para começar, presta atenção no que eu estou falando. Esse requerimento administrativo é para saber assim, ó, quantos anos de contribuição Não, para é ver. para pedir, eu preencho os requisitos todos. Já tenho tempo Quero para minha aposentadoria. Fiz tudo, deixei tudo pronto. Fulano, onde é o RH do seu órgão, que é lá que eu tenho que dar entrada? É tal lugar. Vamos lá. Pessoalmente. Não, não é aqui. Aonde? É aqui. Não, não é aqui, é aqui. Não, não é aqui, é aqui. Não, não é aqui, é aqui. Não, não era aqui. Não é agora, não é agora, é aqui. Vocês foram andando? Ué, ninguém sabia onde dava entrada naquilo. Ninguém sabia. O órgão não sabia como fazer para receber aquele documento. Por fim, falaram assim, ó, manda por e-mail para tal e-mail aqui que a gente vai resolver e depois te fala. Calma que vai piorar. Qual é o segundo passo? Marcar a perícia médica e social, a avaliação, para poder dizer se ele cumpre o requisito da deficiência para aposentar-se como pessoa com deficiência, beleza? Eu falei no começo que ele está lotado aqui no Rio de Janeiro. Ele é um servidor federal. Sabe o que fizeram com ele? Chamaram ele para fazer a avaliação em Brasília. Ah, para. Por quê? Porque no Rio de Não Janeiro... tinha profissional Eu não estou preparado. falando de Nova Iguaçu, eu não estou falando de Caxias, eu não estou falando de Macaé, eu não estou falando de Varriçai, que é um municípiozinho pequenininho lá no... Estou falando do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tinha profissional desse órgão público famosíssimo, tá, importantíssimo para o Brasil, para avaliar se aquela pessoa, se aquele cidadão é ou não uma pessoa com deficiência. Vocês estão entendendo onde vai o problema? E sabe qual é a deficiência dele, dona Isabela? Auditiva unilateral. Profunda? Aí, agora aí também você está me perguntando demais, porque eu não tenho essa memória toda. Eu sei Para o saber seguinte, se o calo vai ser mais complicado. vai, mas aí o calo Porque- vai cair no pé de uma pessoa que a gente conhece, que está aqui na mesa, e deixa que ela resolva para lá. Eu não tenho nada com isso. Esse calo aí não vai cair no meu pé. É. Só para completar o raciocínio, o que eu estou querendo dizer para todo mundo que está nos ouvindo é o seguinte. No que diz respeito a essa questão da deficiência, e vocês estão profundamente envolvidas nessa história agora, porque tem uma lei que afeta diretamente o trabalho de vocês, Essa área. a gente precisa aprender muito o sentido do que é deficiência. E a única dica que eu dou para vocês, a única, depois dessa eu não vou dar mais nenhuma dica em relação a isso, tá? Porque aí é aprendizado de vocês. Olhem para as pessoas primeiro. Não mecanizem o trabalho de vocês, porque não vai funcionar. Porque de novo, repito, a minha limitação enquanto uma pessoa com deficiência auditiva não vai ser a mesma do outro coleguinha do lado ali que tem outras coisas que envolvem a vida dele. Exatamente. Concordo. E isso eu vejo nesse um mês que rodou, né? Como o mesmo, todo mundo lá, unilateral, de vez em quando bilateral. Como às vezes tem paciente que vem e fala, não, eu vim só me informar.
eu Sim. quero me formar, outros que vêm com outra necessidade, uns que vêm com... Não, é perda unilateral? É só porque está ali. Mas cada paciente tem a queixa, tem as dificuldades, tem o trabalho que influencia, tem o que ele já sofreu a vida inteira. Tem pacientes que têm já desde nascença. A gente consegue descobrir, isso aqui é uma agenesia de nervo. Olha, eu posso atestar para você que você tem essa perda auditiva desde que você nasceu, uma agenesia, ou seja, você nasceu sem o nervo auditivo. Poxa, mas eu sofri minha infância inteira, eu tive dificuldade. Cada paciente é diferente, não tem, você usa o mesmo modelo de laudo? Não dá para usar, porque para cada um você tem que pensar naquele paciente, no que ele precisa para aquele laudo, para você poder ajudar aquele paciente que precisa, né? E assim, para a gente já ir caminhando para os finalmente e simplificar. Quando o paciente vem para se informar, qual o passo a passo que a gente pode dar para ele, né? Qual o passo a passo que nós, como profissionais, podemos dar a ele? Além de ir no Detran, além de fazer o laudo audiológico com o fonoaudiólogo, fazer o laudo diagnóstico com o otorrinolaringologista, ir no Detran. Olha, qual é o assim, passo a passo e quais os direitos pronto, vamos lá. que esse Legal, paciente ele pode lutar? Vamos lá. Olha só, esse foi o primeiro trabalho que eu tive, a primeira preocupação que eu tive, assim que saiu a lei, foi de produzir um conteúdo que respondesse exatamente essa sua pergunta. Então, eu fiz um vídeo chamado Agora é Lei. Quais são os primeiros passos? Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Então, na minha opinião... Tá lá no seu canal, tá né? lá, tá lá. Qual que é o seu canal, por André favor? Coelho, você vai achar. André Vamos Coelho seguir, Advogado, você vai achar vai lá. lá. Antes de ficar mandando perguntas, assim, Pronto, o que eu tenho legal, direito? pronto. Olha, Vai eu acho, lá. assim, tudo isso que a gente conversou até agora Vai lá. tem lá. Tá? Dificilmente você não vai encontrar algo que a gente tenha conversado aqui que não tenha lá. Não tá lá, Tem bastante já material. exaustivamente discutido. Então, nesse vídeo especificamente, eu falo o seguinte. Na minha opinião, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se identificar. Com isso aqui, só com isso aqui, eu tenho acesso a vários direitos. Por exemplo, meia entrada em show, teatro, cinema, cultura, arte e lazer. Ponto. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão traz uma coisa bem legal que eu quero contar para vocês aqui em primeira mão, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, Isa, é a lei que mostra para a pessoa com deficiência quais são os seus direitos. Ela já existe desde 2015. É uma lei com 124 artigos. É uma lei simples de interpretar? Não. Tem algumas coisas ali que são complexas. Mas eu fiz uma molecagem, e eu assumo, eu dou a mão à palmatória esses dias. Eu fiz uma live, e assim, graças a Deus as lives que eu tenho feito têm alcançado de 3 a 6 mil pessoas com facilidade. E fiz a seguinte pegadinha com eles. Todo mundo que está aqui na live é pessoa com deficiência? Ou é parente de pessoa? Sim. Quantos aqui já leram a Lei Brasileira de Inclusão? Ninguém tinha lido. Como que eu quero... Como é que... Olha só, como que na condição de pessoa com deficiência, que está interessada nessa pergunta que a Isa acabou de fazer, nunca folheou a Bíblia do negócio? Não há como. Não há como. Aí, a consideração que eu fiz naquela ocasião foi a seguinte: a gente está vivendo uma sociedade extremamente comodista e imediatista. É muito mais fácil eu mandar uma mensagem para você me dar a receita do bolo pronto, do que tentar descobrir como é que eu ir atrás para poder. É muito mais fácil. Mas esse é um lado da coisa. O outro lado é que, de fato, a gente também tem pessoas com dificuldade e limitações interpretativas, até de leitura. Até de leitura e até de cognição mesmo, de ler aquilo ali. Peraí, isso aqui o que é isso aqui? Então, o que eu fiz? Eu já estava escrevendo já há 2 anos e dei uma acelerada agora no final do ano. Terminei semana passada. Eu escrevi um livro chamado Lei Brasileira de Inclusão, artigo por artigo,
comentado em linguagem acessível. Olha que Foi para a editora ontem. Olha que legal. Deve estar pronto, acredito até julho, deve estar pronto. Eu prometo que vocês vão ser as primeiras a receber aí o exemplar. Por quê? Por quê, Isa? Porque o que você quiser saber sobre direitos da pessoa com deficiência, de qualquer tipo de deficiência, vão estar ali. Tem um índice dizendo assim, dos direitos da pessoa com deficiência. E essa lei, ela luta pela igualdade. Essa lei, ela inclui as pessoas com deficiência numa sociedade mais igual. Mais igual, né? É isso. O que envolve esses direitos? Basicamente, trabalho, moradia, educação, transporte, previdência, assistência social, educação, já falei, e uma série de outras situações que vão estar ali, que são direitos mais simples aos mais complexos, que você vai poder ter acesso uma vez que você é uma pessoa com deficiência. Só que tem um detalhe que é muito importante ressaltar aqui para vocês. Esses direitos não são automáticos. Não são automáticos. Quando se trata de direito da pessoa com deficiência, a deficiência tem que estar atestada, comprovada e avaliada. Para eu me aposentar, eu tenho que passar por uma junta médica e junta de assistentes sociais. Eu finalizaria com validada. Ela precisa ser validada. É a melhor palavra. Né? É a melhor palavra. Validada. A deficiência, ela precisa ser validada. Senão, você não tem acesso àquilo. Você quer ver uma coisa? Um dos direitos que é muito legal para a pessoa com deficiência, isenções de impostos para comprar carro, isenção de CMS, de IPVA, de imposto de renda. Para acessar isso, você tem que ser atestado com deficiência, você tem que cumprir todos os requisitos que a lei determina e tem que passar por essa validação por uma junta oficial do governo. Sem isso, você não vai alcançar esse direito. E aí, qual é a paranoia de muita gente nesse momento? Que é imediatista e que é um consumista de informação sem tentar entender o contexto dessa história. É que o sujeito acha que pelo simples fato dele ter um laudo médico ou uma identidade que diga que ele é uma pessoa com deficiência, ele pode chegar numa concessionária de carro amanhã e dizer assim, ó, sou uma pessoa com deficiência, me vendo um carro com 40% de desconto. Desculpe decepcionar as pessoas que estão ouvindo a gente. Não é assim. Mas o sistema não é esse, não é assim que funciona essa história. Você precisa passar por essa validação para poder acessar o seu direito. E termino dizendo o seguinte, nem sempre, mesmo passando por todo esse circuito que eu acabei de falar, a pessoa vai conseguir acessar o direito, porque nós estamos falando de uma ciência que é o direito, que não é objetiva, subjetiva. Não é exata. Né? Não é exata. Não é exata. Porque, olha só, se você passar uma pessoa, eu vou para o campo de vocês, por uma audiologia ou por uma audiometria, vocês vão usar equipamentos que vão estar calibrados com uma norma técnica que obrigatoriamente eles vão dar um resultado matemático ali, tá certo? Sim. Independente, se o cara quiser burlar aquela situação, se for uma... Como é que vocês usaram a expressão mais cedo? Se for um sabotador? Simulador. Se for um simulador, se bater na mão de vocês com a experiência de vocês vão perceber e vão passar ele de novo na maquinazinha até aquele sujeito chorar, implorar para vocês, pelo amor de Deus, para mentir, porque ele precisa daquilo ali. Ok? Eu sei disso. Só que isso... no universo de vocês. No direito, isso não acontece, sabe por quê? Porque não é uma ciência exata. 1 mais 1 no direito nem sempre dá 2. Nem sempre. Porque se fosse, ninguém mataria, ninguém se divorciaria, filhos não seriam abandonados, ninguém ia machucar ninguém, nem ofender ninguém. Era simples assim. Porque tem lei para isso tudo. Que eu acabei de falar aqui. Tem lei dizendo que a pessoa com deficiência tem acesso à isenção de impostos.
Nem todo mundo consegue. Por quê? Quando vai passar, mesmo que passando pela validação, chega lá na frente alguém diz assim, olha, Não ok, concordo. mas não. Não acho. Simples. Sim, acabou. É isso. E isso não quer dizer que não pode mover um recurso, né? Você quer a resposta do advogado ou quer a resposta do seu amigo? Eu quero dos dois. Dos Pode dois? ser? Então vamos lá. Começa Então, pela vamos do lá. Do advogado. Do advogado. Do advogado. Sim, tudo na vida cabe recurso. Eu consigo arrumar recurso porque você quiser e porque o seu bolso aguentar. Mas vale a luta? Você Como quer a resposta amigo? do advogado? Ah, ela me fala. Ela quer uma resposta como advogado, depois ela pula pro amigo. Você se mantém num lado, minha Agora filha. eu quero um conselho. A resposta como é ela. Agora amigo. me dá um conselho. Como amigo. Então, eu sou muito honesto quando eu falo com as pessoas sobre isso. Vou dar 2 exemplos, tá? Que eu gosto muito. Eu peguei Aliás, vou dar um exemplo só. Peguei um caso recentemente, sem cobrar, porque era daqueles casos que a gente sabe que você vai fazer um bem tão grande para a pessoa que não vale a pena cobrar. Ela é uma pessoa com deficiência, que ela tem uma doença muito específica. Além de uma pessoa com deficiência, ela tem uma doença rara que se chama ossos de vidro. Já ouviram falar? Já. Ossos de vidro. Pronto, ela vive numa cadeira de rodas, tem uma série de deformações, enfim. Ela foi participar de um evento público numa determinada cidade, muito importante do nosso país, e nesse local ela teve um acidente dentro do local do evento e ela fraturou fêmur, tíbia e o outro osso do lado que eu não esqueci o nome. Esqueci o nome do osso. Fíbula. Fíbula, né? Acho que é isso. Eu ia falar, mas fiquei com medo de falar. Eu acho que é isso. Fora isso, é uma mulher de 30 e poucos anos, no início de uma carreira profissional, que nunca, por conta da condição dela, ela sempre tomou um cuidado extremo, porque ela sabia que qualquer acidente poderia gerar consequências terríveis, e isso afetou o emocional dela de uma forma que vocês não fazem ideia. Por que eu estou contando essa história? Para dizer para vocês o seguinte, quando eu fui ouvi-la, Isa, a gente tenta desligar o ser humano para entrar só o profissional ali para ouvir, né? Num determinado momento não deu mais para ficar só o profissional. Não deu. Por quê? Não deu. Porque assim, a falta de respeito que houve com essa moça, a falta de interesse, a falta de cuidado, a falta de tudo que você possa imaginar, é um negócio tão desumano que você não consegue não entrar na vida dela como ser humano também. E não é só porque ela é uma pessoa com deficiência e com doença rara. Porque se fosse você, eu ia reagir da mesma forma. Não é só porque ela é uma pessoa simples, não é só por isso. É porque é uma pessoa. Então, assim, veja, eu sou muito honesto nesses casos. Quando eu percebo que alguma luta, algum tipo de luta, não vale a pena ser lutada, você é jovem ainda. Você é mais jovem que eu. Hoje, na altura de vida que eu estou, eu escolho lutar poucas lutas. Poucas lutas. E falo isso para todo mundo. Por quê? Porque o sistema que nós temos hoje, o sistema que nós vivemos hoje no Brasil, o sistema judiciário, é um tipo de sistema que eu não posso garantir para você, em hipótese alguma, qualquer tipo de resultado. Se você vem a mim falando assim, André, você é a minha última esperança, eu não pego o seu caso. Porque eu já sei o tamanho da decepção que você vai ter. E eu já sei muito bem onde você vai colocar essa decepção. Em cima da minha cabeça. Eu não pego.
Porque não há como garantir nenhum tipo de resultado, por uma série de razões. Tempo, clareza nas coisas, transparência das coisas, executibilidade das coisas. Às vezes, muitas vezes a gente ganha, mas a gente não leva. Não leva. O gasto que você O vai custo ter que você vai ter, o pra desgaste bancar que você vai ter. Então, assim, imagine você pegar uma situação de uma pessoa que dependa daquilo para ter uma sobrevida. Aí você precisa ser muito honesto. Olha, e aí eu normalmente trabalho com um termo de compromisso da pessoa comigo. Eu estou te avisando, por escrito, estou te avisando que funciona assim, não há resultado previsível, não há tempo para essa história terminar, não tem como garantir para você se a gente vai ganhar ou não. Mas você não está falando que eu tenho direito? Sim, eu estou falando. Mas é isso, né? Mas eu estou falando, Tá ciente. uma coisa Você é quer, você né? ter direito. Uma coisa é você ter direito. Outra coisa, completamente diferente, é você ter acesso a esse direito. E isso não é só no Brasil, não, tá? Isso não é só no Brasil, não. Estou falando isso porque a gente está aqui e eu tenho essa prática muito aguçada, porque atendo pessoas com essa característica todos os dias e sei que o que acontece na ponta da história todos os dias. Eu tô sendo pessimista? Não. Não, eu estou sendo realista. Eu estou dizendo com isso que ninguém consegue alcançar nada? Não, eu não estou dizendo isso. Eu consigo alcançar muitos direitos para muitas pessoas. Mas eu prefiro fazer uma propaganda com muito mais realismo do que ficar fazendo um extremismo aqui. Não, olha... Se a causa ganha, tipo isso, né? É pior Não, que isso aí isso. você É pior consegue. que isso, Dani. Eu tenho visto alguns profissionais dizendo assim, olha, você, pessoa com deficiência, você não sabe o que você está perdendo. Como se ser uma pessoa com deficiência fosse garantia de acessar alguns benefícios. Não é. Não, e nem nunca foi. E nem nunca foi essa a proposta. Dentro... O movimento tem que ser feito com muita cautela, né? E responsabilidade. Pronto, é esse. Essa Esse é o paciente ponto. ganhou? Essa tua cliente? Nós estamos começando agora uma briga, tá é uma começando. briga assim muito séria, porque vai envolver o governo de um estado, entendeu? Então Demandar contra o Estado. não é fácil e assim Davi contra Golias, mas eu volto para contar o resultado depois para vocês. Ai, vamos anotar. E ela não Cuidado. quer, e olha só que bacana, ela não quer só reparação financeira. Ela quer que o caso moral. dela chegue na imprensa para poder Uma mostrar, retratação do Estado. para poder mostrar o que aconteceu. Educativo, né? Uma Pedagógico. Coisa educativa. Uma coisa pedagógica. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito bacana. Voltando para os auditivos, eu tenho participado de alguns. Eu fiz uma loucura na minha vida. Eu logo no dia seguinte da promulgação da lei, eu abri um grupo de WhatsApp de ajuda mútua. Olha, Eu arrumei uma realmente, sarna para me coçar do tamanho do mundo. Por quê? realmente por dia. tu vai pro céu. Por quê? Porque qual era o objetivo? Informar algumas coisas do tipo que a gente está fazendo aqui agora e poder ajudar algumas pessoas que realmente precisam. Por exemplo, nesse momento eu tenho pelo menos umas 5 pessoas que precisam de aparelho auditivo. Elas não têm dinheiro para comprar um aparelho auditivo. A trilha para poder você conseguir um aparelho auditivo pelo SUS é uma trilha quase que desumana. Então, o meu objetivo era esse, era encontrar essas pessoas, encontrar outro lado que pudesse fornecer, enfim, né? Resultado, o grupo tem se transformado num lugar de embates, e não de debate. Porque hoje em dia é muito difícil você estabelecer diálogos com qualquer pessoa, né? Assim. sem que parta para ofensa e agressão. É muito difícil.
Sem que alguém queira colocar Sem que a sua alguém opinião queira como uma válida. verdade É a final. verdade absoluta. Verdade final. É. Então, assim, eu tô repensando isso para saber se eu vou continuar com esse tipo de trabalho ou não em relação ao grupo, porque, na minha opinião, eu não preciso de grupo nenhum para fazer o trabalho que eu venho fazendo há anos, né? E aí, o que eu acho mais importante é o que eu tenho visto de verdade, é isso que eu queria falar. Eu tenho visto muitas pessoas com deficiência auditiva, independente de frequência, independente de perda auditiva, De grau, né? que precisam acessar direitos e não sabem por onde começar. E aí, a pergunta que falta para esse bate-papo nosso, porque a nossa amiga já está ali dando cambalhota com papel na mão ali, que ela está desesperada. Ela não se aguenta com esse papel. Que a gente está chegando, infelizmente. A pergunta é a seguinte: existe algum centro de referência no Brasil para pessoas com deficiência ligarem ou irem lá para falar assim, escuta aqui, por onde eu... Não tem. Sinsreg. Não, vocês não. O quê? Você diz público Não. ou privado? Não. O que você quiser. O que você quiser. O CISEG é uma central de regulação para reabilitação. Não, eu achei que ele queria saber o processo para reabilitação. Não é reabilitação. Eu tô falando assim. Tipo, é um 0800 diz que informações surdo auditivo. WhatsApp, surdo doutora lateral. WhatsApp, Mas foi isso que você fez. Seu grupo. Ué, foi isso. Foi isso. Foi exatamente isso, deixa eu te dizer. 0800. Você conta ou eu conto? Não temos. Te mandam foto de exame. Tem dia que a gente é burro, mas tem dia que a gente é Gente, muito burro. vou dizer. Não, mas acho que foi Toda semana eu recebo tentando foto ajudar. de exame por Instagram. Toda semana. Imagino. Toda semana. Eu imagino você no grupo. Como é que então, deve acho que o ser? grupo deve ser isso, né? Sabe o que, Tem que o cara faz? Eu vou contar o que a turma faz. O cara vem no meu privado e manda 300 fotos de papel com áudio. Gente, as pessoas acham que a gente não tem mais nada da vida. Aí, depois que ele mandou aquilo tudo, ele escreve assim: dá uma olhadinha aí e me fala se eu sou pessoa com deficiência ou não. Fácil. Eu acho que passa na cabeça de uma pessoa assim. Porque a pessoa, assim, manda exame, como é que eu vou parar? Mas acho que é falta de que eu tô informação, fazendo? né? As pessoas Não é o imediatismo e o comodismo. E também tem esse lado Falta de informação. da carência. Você não sabe pra onde correr. Não tem o 0800 da... Ana, eu acho que assim, deficiência que nem auditiva. médico, assim, a lei é muito recente, assim, nem os otorrinos, nem os fonos sabem muito bem o que Não, orientar, entendeu? Então, assim, acho que até esse bate-papo de hoje vai ajudar muito, assim, Vai. até profissionais da saúde a orientar esses pacientes, né? Sim. Por onde começar, o que fazer, E os pacientes também vão poder assistir e falar, agora eu entendi. o que eu tenho que fazer. Cai algumas fichas, né? Com o tempo a gente vai conseguir. Eu acredito assim, é bem provável, nós estamos em início de março, né? Então anotem o que eu estou falando. Se eu voltar aqui daqui a 8 meses, por exemplo, a gente pode voltar com esse mesmo assunto, que ele vai ser atual. Você acha que a lei ela pode ser, de alguma forma, ter alguma emenda? Esse é o termo? Alguma emenda à lei que arrume um pouquinho, que desse uma ajeitada, que deixe a vida do fonoaudiólogo, do otorrino, do advogado, do paciente Vereadores? um pouquinho mais... Não, é federal. Federal. Tive uma agenda na semana Você passada. acha que pode ter Vamos essa lá. chance? Tive uma agenda Só longa. para finalizar. Vamos lá. Estamos mais aí 2 minutos. Você deixa? Nossa Deixa? diretora. 3 diretora. Direção deixou. A direção deixou. Eu tive uma agenda longa semana passada em Brasília. Eu fui levar um anteprojeto de lei para pessoas com doenças raras. Participei de 2 eventos também, um no Congresso, um na Câmara, outro no Senado, e tive a oportunidade de conversar com um deputado e com um senador sobre algumas pautas. Uma, por exemplo, que é algo que eu tenho lutado bastante, que eu acho uma injustiça muito grande, que é a questão do laudo médico. O que acontece? Uma pessoa com deficiência hoje, ela vai ter que renovar o laudo toda hora para acessar vários dispositivos diferentes de acesso a direitos, porque, por exemplo, você vai fazer um concurso hoje, tá?
na cota de pessoa com deficiência. Você vai fazer outro daqui a 6 meses, é bem capaz que você tenha que fazer nesse espaço de 6 meses 2 laudos. Eu não vou nem entrar no valor, preço de laudo, porque eu não gosto disso. Mas vamos pensar numa pessoa com baixa renda. Vocês acham que ela vai conseguir 2 laudos em 6 meses pelo Não, SUS? de jeito nenhum. Capaz que não vai. consiga nenhum. Nenhum. Pois é. Então, esse é um problema. Existe um projeto de lei em andamento, ele está parado desde março do ano passado, que transforma os laudos de pessoas com deficiência em definitivos. E é óbvio, é uma coisa tão lógica. A não ser que aconteça um milagre, ok, se acontecer um milagre, uma deficiência não vai retroagir. Mesmo que essa pessoa passe por uma reabilitação, reabilitação não é uma renovação da condição dela, ou um retorno à condição. Não é a cura, né? Não é Exato, cura. isso é importante que se diga, Pronto. porque a pessoa que usa prótese auditiva e implante coclear, ela continua deficiente. Exatamente, exatamente. Pessoa com deficiência. Pronto. Então, o medo, eu não vou colocar prótese não, senão eu vou deixar de ser deficiente, eu não vou ter mais os meus direitos. Não, Pronto. tá tudo certo. Não Você vai, pode, não há uma retroação nesse sentido. Então, eu fui falar sobre a questão do laudo, conseguimos um avanço e a outra coisa que a gente está tentando também falar é sobre um decreto que possa regulamentar essa lei, tornando-a mais de uma interpretação mais fácil. Uhum. Porque tem essa questão das frequências que tem um problema com a própria OMS, tá certo? E tem essa explicação que tem que ser dada com relação à avaliação biopsicossocial, que está no final do texto ali. Então, no meu entendimento, tem que sair uma regulamentação explicando, olha, aqui onde está escrito isso, entenda-se o seguinte, como a gente fez aqui agora. Uhum. Como a gente fez, claro que a gente gastou... Hoje foi ótimo, eu acho que deixou assim tudo muito claro, eu acho que hoje foi assim, a gente conseguiu, mas isso passa pela experiência, né? A gente está vivendo isso, eu pelo menos coloquei isso no dia a dia, eu acho que isso fez toda a diferença para esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Eu acho que quem assistir esse podcast vai poder entender melhor, vai poder digerir melhor o assunto, se informar, não é verdade? Isso. Bom, então eu vou aproveitar, agora a gente já estourou o tempo, nossa diretora está aqui já dando sinal. Eu vou... Ela está em cólicas. Em cólicas. Eu vou passar a palavra para as meninas e depois, para finalizar, o André se despedindo. Meninas. Bem, eu não tenho muito o que falar, obrigado, né? É muito esclarecedor conversar, né? E confortante quando aparecer os pacientes a gente poder atuar no que vocês, né, que estão do lado como advogado, esperam de nós e fazendo esse trabalho, né, interdisciplinar com os médicos. Acho que é isso, assim, esclareceu bastante. Para mim, como profissional, esclareceu bastante o que os pacientes precisam esperar de nós, né, trabalhando e diminuindo essa expectativa. Isso, também só tenho a agradecer sua disponibilidade de vir aqui novamente, foi maravilhoso. Muito obrigada. Sou eu? Você. Eu que por favor. agradeço vocês mais uma vez, vocês são uma simpatia, o acolhimento de vocês é mais que especial e assim, eu vou fazer uma confissão. Nesse momento, eu tô me sentindo assim, é um misto de cansaço, porque desde que saiu a lei eu não tive um minuto de sossego, né? Nem final de semana, não teve isso. Ainda não teve, né? Vai chegar a hora de ter, claro. E um misto de sensação de que, por mais que a gente repita e repita e repita e repita essas coisas, há a impressão que eu começo a ter nesse momento é que existe uma torcida contrária. Sim, existe uma torcida contrária de pessoas que a impressão que dá é que elas querem ganhar a coisa no grito, do tipo tornar, como a gente discutiu aqui agora, que eu volto a repetir, né? A coisa não é automática, o acesso aos direitos não é automático, mas tem gente que quer isso, que quer que seja assim, né?
Eu também gostaria que a vida fosse muito mais fácil para mim. Eu também gostaria de trabalhar muito menos do que eu trabalho. Eu também gostaria de ter muito menos boleto do que eu tenho. Eu também gostaria de ter muito mais facilidades na vida, de ter muito menos problemas e muito mais horas de lazer. Mas a minha vida não é assim. E nem por isso eu deixo de agradecer a vida todo dia, de acordar todo dia e poder ter oportunidades como essa aqui, de falar com pessoas que são sensíveis ao tema. Isso eu já percebi, porque se não fosse, eu não viria. Eu não vou em lugares que eu percebo que não há sensibilidade para o assunto. Falar sobre deficiência, Nath, para mim, acima de tudo, é falar sobre inclusão. Inclusão não é para todo mundo, Dani. Sabe por quê? Porque inclusão é para pessoas que não são julgadoras. Se eu sou uma pessoa julgadora, eu não vou te incluir, eu vou te excluir. Independente se você tem uma deficiência ou não, tá? Porque eu posso olhar para o seu cabelo, para o seu nariz, ou para a sua roupa e te excluir. Eu posso olhar para o seu jeito de ser e encontrar um defeito. Aliás, sabe como é que é deficiente em latim? Defeituoso. Então, quando eu sou um julgador, por natureza, por essência, eu não vou conseguir ser uma pessoa inclusiva. Não vou conseguir. E se eu não consigo ser uma pessoa inclusiva, eu não vou aceitar. Não é que eu não vou entender, não. Eu não vou aceitar nenhum tipo de defeito de ninguém, porque eu entendo que eu sou uma pessoa perfeita. E o dia que eu encontrar uma pessoa perfeita, eu nunca mais saio do lado dela. O problema, eu acho que eu passo por muitos problemas porque eu toda hora falo que eu não sou perfeito. E aí, aqui vai uma dica para nós como profissionais agora, né, para quem está do outro lado nos assistindo. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem uma limitação na vida. Exatamente. Seja em qualquer aspecto da vida. E se você promete para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer tipo de relação que você tenha, um mínimo de perfeição, você já entrou perdendo. E você vai transformar a vida daquela pessoa num inferno. Num inferno. Só que quando você faz ao contrário, que é como eu tenho feito todo dia, não sou perfeito, não sou perfeito, não sou perfeito. A pessoa briga comigo porque ela queria que eu dissesse ao contrário. Para quê? Para ela se pendurar em mim. Para eu dizer para ela, não, você não teve acesso ao seu direito? Já comigo. Aqui, ó. Né? É isso. Obrigado, meninas, mais uma vez. Só agradecer, ó. Nosso brinde, para finalizar, foi muito legal. Parabéns a todos. Até o próximo, hein? Até Já o fica aí o próximo. convite. Tamo junto. Pro próximo.